Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre perispírito, mas para a gente iniciar, assim, acalmar nossa mente, nosso coraçãozinho, desligar a chavezinha do mundo lá de fora e ligar aqui agora por identidade. Vou pedir para a Rose, fofíssima das fofas, foférrimas. Não vai adiantar me subornar, hein? Fazer oração. Vamos lá, Então. então. Tá, gente. Então vamos fechar nossos olhos. Entrar em conexão com a espiritualidade boa e amiga dessa casa. Pedir o auxílio dos nossos mentores, dos mentores que coordenam os estudos, para que possamos nos serenar, nos desligar um pouquinho das nossas atividades extra casa, nos desligar um pouquinho das nossas aflições e nos conectar com o que a Jaque vai passar, com todo o ensinamento que será passado hoje, que ele possa entrar na nossa cabeça, que ele possa fazer parte do nosso mundo, que ele consiga nos transformar e que a gente consiga transformar, através disso, o ambiente onde a gente vive, as pessoas que convivem conosco. Que sejamos todos bem protegidos e que tenhamos todos hoje um bom estudo, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Rosi. Muito bem. 15 dias atrás, a Ana falou um pouquinho sobre quem era Deus, não é? Hoje a gente vai dar mais um passinho. A ideia de alma e de Deus são inatas. Nós já nascemos acreditando que algo superior, mais forte, existe, não é? A gente só vai sendo cultivado pela família, pela religião, pelo meio externo, que isso realmente existe. E depois nós mesmos vamos buscando aprofundamento de conhecimento. Mas desde que a gente nasce, a gente sabe que tem alguma coisa além, não é? A gente sente isso, então isso é natural. Estão em nossa mente desde que a gente nasceu. Seja qual for a ideia que temos sobre os espíritos, a crença é de que algo existe fora do corpo. E qual é a justificativa de perispírito? A gente já ouviu falar tanto, não é? Vamos dar um exemplo bem tranquilo para que a gente consiga entender. Qual é a diferença entre espírito, perispírito e corpo? Todo mundo sabe que aqui a gente tem energia elétrica, né? No mundo, a gente tem energia elétrica, não temos? Vamos linkar que a energia elétrica que corre, que liga a luz, que liga o projetor, o microfone, é o nosso espírito. Todo mundo linkou? Fizeram a junção ali, energia elétrica igual ao espírito. O nosso corpo físico é o material que a gente liga. Vou usar de exemplo o ar-condicionado. A parte física do ar-condicionado é o nosso corpo físico. A energia que liga ele é o espírito. Mas para que a energia consiga fazer isso aqui funcionar, o que a gente precisa? De fios, de um cabeamento, não é? Que faça essa condução de energia. Esse é o perispírito. Que faz com que a energia exista dentro e ele funcione. E ele consiga fazer as funções dele de perispírito, de corpo físico. Não é? Se eu destruir o ar-condicionado, eu vou estar destruindo o corpo físico. Porém, eu não estou destruindo a energia, que é o que acontece com a gente. Quando desencarnamos, a gente destrói o corpo. A gente destrói junto com o corpo o duplo etéreo, que seria a parte mecânica que faz o ar-condicionado funcionar. Mas a gente não destrói o espírito e o perispírito. E a partir daí que a gente vai dar continuidade. Então, dentre a principal função, ele tem várias funções do perispírito. Dentre a principal delas, a função é que o corpo físico interaja na matéria, o espírito interaja. Sem ele, a gente não ia conseguir viver uma experiência de carne, como a gente vive. Então, ele registra os nossos pensamentos, sentimentos e ações lá no espírito.
É como a caixa preta do avião. Quando o avião se destrói, perde-se no mar, pega fogo, a caixa preta está ali, intacta, que a gente consegue ver o que aconteceu, as gravações, e até entender qual foi o acidente que houve. É isso que o perispírito registra. Todas as nossas sensações aqui experienciadas e vivenciadas. Quando a gente desencarna, muitas pessoas que perdem uma perna aqui num acidente, quando acordam no plano espiritual, acordam sem a perna. Mas a perna que ele perdeu era física. Porque está registrado muito forte no perispírito, que é o que fica registrado na caixa preta. Então, vamos adiante. Perispírito, elemento intermediário entre o corpo e o espírito, serve de envoltório ao espírito e tem o nosso corpo fluídico, que envolve o espírito na condição de semimaterial. Tudo é muito parecido conosco. É como se fosse várias cópias idênticas do nosso corpo. Mais grosseiro, nossa pele, né? Que o espírito e mais sutil que o corpo. Seria o responsável, entre outras funções, pela transmissão da vontade e das sensações do corpo para o espírito. Então, tudo que a gente experiencia aqui, gostos, sentimentos, prazeres, nosso espírito vai ficar registrado. Muitas das coisas, muitas não, mas algumas das coisas que a gente vivencia aqui, hoje a gente pensa, meu Deus, isso me lembra alguma coisa. Às vezes a gente busca na memória, né, nossa memória olfativa, se a gente não viveu isso quando criança. O cheiro, o gosto de uma comida, de um perfume que lembra alguma coisa. O nosso espírito também relembra novamente. A gente só não sabe o que é. Mas eu sei que tem alguma coisa. Então, o espírito é a alma quando materializada. A psicologia, o espiritismo chama de espírito. A psicologia ela chama de alma, psi. E por muito tempo se confundiu-se muito isso. Qual a diferença entre espírito e alma? Princípio inteligente individualizado. No Livro dos Espíritos, Kardec perguntou, que definições se pode dar dos espíritos, então? O que o espírito é? A energia a gente também não consegue ver, não é? A gente só consegue ver a energia num raio, na lâmpada, com ela já materializada. E os espíritos responderam, são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. A gente consegue descrever com perfeição a forma física de Deus? Não. Porque ele tem várias formas. Talvez ele não é uma forma, talvez ele é uma energia, depende do que a gente vai acreditando. A energia está em todos os lugares, não é? E uma forma física não consegue estar em todos os lugares. Criação divina. É tão etérea que escapa ao alcance dos nossos sentidos. O universo é a criação divina. Ela é tão consistente que ela perde a noção. A gente não sabe até onde vai o universo. Quantos estudos científicos ainda a NASA vem fazendo para saber o que tem no universo? Quantos estudos ainda a gente vem fazendo para saber como que está lá no plano espiritual? Como que é o plano espiritual? O plano espiritual nada mais é do que o plano que a gente está muito mais avançado. Antes de tudo acontecer aqui, tudo acontece primeiro lá. Lá eles têm métodos de transportes. Eu nunca fui, né, gente? Não nessa vida. Mas a literatura diz. Eles têm métodos de transportes, métodos de telecomunicação, de comunicação, que nós ainda não temos capacidade de aqui ter, de interagir. Teve um curso que eu estava, onde um dos espiritualidade também vai fazendo teste. Eles vieram testar um aparelho de comunicação, que eles não conseguiram na época ali decifrar. Nós não tem no nosso dicionário, no nosso arcabouço,
uma palavra que defina. Como aqui ainda no plano espiritual, no plano aqui na Terra, a gente é muito atrasado nessa parte. Lá eles têm outras tecnologias de transporte, comunicação, de pensar, muitas. Então, antes de tudo acontecer aqui, já acontece lá. Então, os anatomistas e os cientistas, né, a ciência fala que quando o nosso corpo morre, tudo que tem com ele morre também. Não é? Morre o homem, aniquila-se o espírito. Nós, na doutrina espírita, a gente sabe que isso não é verdade. O primeiro a falar o oposto, há muitos anos, muitos séculos atrás, foi René Descartes. Com penso, logo existo. Deixando claro que o ato de duvidar evidencia a existência do ser pensante. Eu não sei se realmente é isso. Existindo dentro de cada um de nós algo além da matéria, que é agente do pensamento, nos fazendo existir como agentes inteligentes. Quando eu era criança, eu lembro que eu tinha uns 6 para 7 anos, eu morava num sítio e eu sentava no meio do pasto, em cima das pedras, eu pensava assim, ó, nossa, que pequeno que é a vida. Eu pensava, criança, né? Quando a gente acaba, eu olhava em volta, toda aquela imensidão, tudo acaba, tudo morre. Que ilógico que isso seria. Por que nós não podemos continuar? Eu ainda pensava assim, ó, como Deus é ruim, a gente vive pouco tempo e isso aqui tudo se perde. Que na minha cabeça também, quando criança era assim. Quando a gente morria, morria tudo. Eu ainda pensava assim, ó, nossa, ele trabalhou 6 dias arduamente, para tudo se acabar. Tão ilógico. Então, partindo que é a agente do pensamento, vamos falar um pouquinho então, para vocês entenderem e visualizarem, além do exemplo da energia elétrica. Nós temos o espírito, que é uma chama, um clarão, uma centelha etérea, questão 88 do Livro dos Espíritos. O nosso perispírito, que é uma cópia idêntica do nosso corpo físico. O perispírito teria, sim, a função de modelar, como uma forma. Quando nós vamos fazer um bolo, um pão, uma bolacha, a gente tem sempre a forminha para dar a forma do que a gente quer, não é? Ah, eu quero uma bolacha de coraçãozinho, quero uma bolacha de estrelinha. Eu vou pegar aquela forma e vou modelar. De forma que cada centro de força corresponderia a uma glândula e estaria intimamente ligado ao sistema nervoso, através do qual conduziria o corpo às deliberações do espírito e a este transportaria as impressões sensoriais. O que é isso? Para o perispírito conseguir animar o corpo, ele se liga ao nosso corpo físico por vários centros de forças. Assim. Aqui a nossa coluna, todo o nosso sistema nervoso central, aonde os centros de forças vão se ligando e dando forma a tudo. Então, o nosso corpo físico, tá, vocês não conseguem. Deixa eu puxar para cá, para quem está aqui conseguir enxergar. Que aqui a gente tem várias ramificaçõezinhas, ó, vários nervozinhos. Cada pontinho desse é um centro de força. E ele vai se ligar diretamente ao nosso corpo físico. Então, a gente vai ter vários. O coronário, o frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico e o esplênico. Cada centro de força desse está diretamente ligada a uma glândula ou a um órgão. Um exemplo, o esplênico, aqui eu esqueci do genésico ainda. O esplênico, ele está interligado ao baço. A função do centro de força esplênico é atrair vibrações, pensamentos, ele se liga aos nutrientes, fluido vital, natureza,
e manda para o nosso corpo. Então ele recebe. Todos recebem, tá? E ele recebendo, ele é responsável por distribuir essa energia no restante dos outros centros. E ele tem uma ação muito interligada, muito próxima com o fígado. E olha que interessante. O fígado no nosso corpo, que lógico, na verdade, ele tem uma das funções regular todo o funcionamento dos sais, dos minerais e do sangue. Produzir hemácias, glóbulos brancos, hematócritos. Então, ele produz e libera para o corpo. O esplênico faz tudo isso. É ele que regula os fluidos que a gente precisa e libera na corrente sanguínea. Que junção perfeita, não é? E os outros centros de força, a minha coleguinha Gisela vai explicar para vocês na próxima aulinha. Mas para que a gente tivesse uma noção de como que funciona, peguei o esplênico para a gente dar um exemplo. Quando nós morremos, desencarnamos, morre o nosso corpo físico e junto com ele o duplo etéreo. Esses vão. E tudo isso aqui permanece. Algo vivenciado no corpo atinge diretamente o nosso perispírito e fica registrado nele como uma tatuagem muito forte. Digamos que essa tatuagem seja o nosso corpo mental. Tudo que nos acontece, tudo, doenças, tudo que a gente vai atraindo, tudo que a gente busca, primeiro acontece no nosso campo mental. Depois, no nosso perispírito. E por último, no nosso corpo físico. Um exemplo, um câncer. Primeiro ele está registrado aqui. E vai indo. A gente não vai cuidando muito bem da nossa casa mental. Nós não vamos cuidando muito bem dos nossos centros de forças, que não é só o que a gente está recebendo externamente, pensamento, energia e alimentando. É o que a gente está ingerindo também, que sobrecarrega. É como aquele dia que a gente comeu vários tipos de comida diferente e a gente sente o sistema digestivo pesado. E literalmente, ele está pesado. Porque ele está com um acúmulo de energia. Às vezes a gente não fala assim, ó, estou me sentindo carregada. Ai, parece que eu estou tão carregada, não é? Carregado tanto pela alimentação, carregado tanto de pensamento, quanto carregado energeticamente. E se esses três estão juntos, o estrago no nosso corpo físico é muito grande. Que eu estou passando pelo campo mental, o perispírito, e o meu corpo físico vai sentir. Tudo que nos acontece, primeiro é no mental. Eu gosto muito desses dois livros para falar sobre perispírito, que é do Dr. Hernani Guimarães Andrade, que é Espírito, Perispírito e Alma. Ele fala bastante sobre o modelo organizador biológico, o MOB, que é a forminha que a gente comentou, que dá molde ao nosso organismo. E o outro, que é do Luiz Gonzaga, Perispírito e suas modelações. Ambos a gente tem aqui na casa. No Perispírito e suas modelações, Luiz Gonzaga traz bastante exemplos de como o nosso perispírito sofre consequências geradas registradas no nosso campo mental, que é tudo no espírito, tá, gente? Quando eu estou falando campo mental, é aqui, ó, é dentro do espírito. Tem um fato de que André Luiz ele conta nesse livro ali do Luiz Gonzaga, estava caminhando num plano, no mundo espiritual, nos hospitais.
E ele perguntou para um dos professores que estavam junto com ele por que o braço de tal indivíduo estava seco no plano espiritual. E ele explicou que na última encarnação, na penúltima encarnação dele, ele teve uma discussão com o pai, em casa. Ele bateu, agrediu o pai dele, deu um soco no rosto do pai. E o pai lançou uma maldição. Ah, que esse braço apodreça por você ter batido no seu pai. Essa maldição é mental. Ele colocou como uma maldição. O pai só... Na discussão a gente fala muitas coisas. E isso impregnou como uma maldição no campo mental do espírito dele. Quando ele saiu de casa, naquela tarde, logo depois ali da discussão, ele foi atravessar a rua e foi atropelado. E ele só quebrou o braço que ele tinha batido no pai. Porém, ele tinha registrado tão forte no campo mental dele, que ele começou a atrair no campo mental, pelos centros de forças, várias deficiências nesse braço. Quando ele desencarnou, a aparência do braço era de folha seca. Sabe folha seca que a gente pega e esfarela? Era assim que ele visualizava o braço dele. Preto e esfarelado. Quando ele reencarnou, depois disso, a próxima vida depois, era tão forte que ele, no modelo organizador biológico dele, ele criou uma deformação. Ou seja, o campo mental dele, do braço, estava tão prejudicado que quando esse espírito aqui, vamos colocar o nome de João, reencarnou novamente, ele veio apenas com a metade do braço. Mesmo eles fazendo várias remodelações no plano espiritual, tentando remodelar o perispírito, defeito, fugiu a palavra agora. O estrago foi tão grande no campo mental que a forma já veio assim. Fora a montoeira de pequenas, na medicina, anomalias que a gente tem. Uma anomalia cardíaca por um tiro dado no peito. Uma deficiência respiratória pelo uso excessivo do cigarro. Quantas pessoas utilizam, sobrecarregam o centro de força esplênico? Lembra? Está ligado ao baço, que está interligado ao fígado. Com uso abusivo de álcool. Ah, bebeu a vida inteira e não aconteceu nada. Sorte, que não aconteceu nessa aqui. Porque vai ter alguma reencarnação que vai vir com alguma deficiência no sistema gástrico. Por não ter cuidado. É lei da natureza. É uma lei universal. A gente deteriorou o nosso perispírito. Não tem como. A minha forma, meu modelo, minha forminha está prejudicada. Se eu vou fazer um bolo, e antes de colocar o bolinho lá assar, eu bati a forma criou um côncavo. O bolo vai ficar redondo? Não. Ele vai ficar tortinho ali naquela lateral. E o nosso perispírito é assim também. Então, se o molde sofre consequências, deformações, o controle das energias é feito através dos pensamentos e dos sentimentos. Portanto, possuímos energias que nos causam doenças, sim, porque a gente é indisciplinado mentalmente e emocionalmente. Hoje eu comi uma comida que não me fez bem. Não é a comida que não fez bem. É o centro de força gástrico que está tão sobrecarregado energeticamente, aí você come uma comida pesada. O centro de força não vai conseguir
mandar os nutrientes necessários para a gente digerir aquela comida. Aí eu tenho o quê? Começo a vomitar, começo a ter dor de cabeça, começo a passar mal. Ou ainda, todos eles distribuem-se energia entre os centros de forças. Eu estou com uma monoideia tão forte na minha cabeça que eu vou, tá no campo mental, primeiro vai acarretar algo no meu perispírito e vai me dar uma dor de cabeça tão forte, tanto ficar pensando, eu vou sobrecarregar o meu centro de força, coronário ou frontal, geralmente o frontal, e isso vai me desencadear dores aqui. Vamos falar um pouquinho das comprovações. Da outra parte da função do perispírito. A gente vai ter uma aulinha ainda que vai falar bastante sobre os fenômenos da mediunidade. Psicografia, psicofonia. E as primeiras experiências de cunho científico, elas foram realizadas após a oficialização da doutrina espírita em 18 de 4 de 1957, por Chico Xavier. Aqui, a doutrina espírita fez um boom com o Chico Xavier, não fez? Quando hoje em dia a gente fala de espiritismo, a gente interliga diretamente com o Chico Xavier, não é? Foi ali que começou quis dar mais praticidade, começou a se praticar mais, se falar mais, se acreditar mais. Mas muito antes, em 1857, já começou a se fazer bastante estudos. Eu vou trazer um exemplo de uma materialização feita no laboratório do Dr. Paul Giber. Então, dentro dos inúmeros pesquisadores que se inteiraram na busca de provas da existência e imortalidade dos espíritos estão o Dr. Paul, diretor do Instituto de Nova York. Ele fala das materializações que os fantasmas obtidas por ele no seu próprio laboratório. As materializações, elas só se conseguem fazer presentes pelo fluido universal, que interage diretamente nos centros de forças do médium. E os centros de forças estão ligados aonde? No nosso perispírito. Como esse serzinho chamado perispírito, esse campinho é tão importante, a gente não sabia, não é? Na presença de muitas senhoras da sua família e dos preparadores que habitualmente auxiliavam nos seus trabalhos. Aí, lá, nos primeiros experimentos, veio um espírito por um dos médios, pela psicofonia, e disse que era para preparar um ambiente de tal e tal forma, que eles viriam dar mais esclarecimentos sobre os experimentos que eles estavam fazendo. No dia, que eles marcaram ali com a espiritualidade, com o espírito, deixa eu ver se eu lembro o nome dos. Eu trouxe, vou lembrar aqui. A hora que eu achar, é Leon alguma coisa. Eles perguntaram, é Leon e a Catarine, que eram dois espíritos que iriam vir para tirar as dúvidas. E eles perguntaram assim, a produção do fenômeno de transporte entre eu pegar um objeto de um lugar, os espíritos, e materializarem para nós aqui, vos causa sofrimento ou algum embaraço? O espírito sofre em fazendo esse transporte de objetos? Será que isso pode, gente? Logicamente, um espírito que não tem mais o corpo físico, buscar um chocolate lá na venda e trazer aqui para mim? E foi feito um experimento exatamente assim. E o espírito respondeu:
Não nos causa nenhum sofrimento quando temos permissão, mas nos causaria, e grandes, se quiséssemos produzir efeitos que não estivéssemos autorizados. Lucratividade e interesse. Naquela época, só foi feito bastante fenômenos, a gente só conseguiu ter história hoje para que a gente conseguisse comprovar que o espiritismo existe, que os espíritos existem. Então foi tudo para comprovação. Foi só isso que foi permitido. No primeiro experimento que aconteceu, eles conseguiram a mãe, né, a mãe desencarnada, pela mediunidade da filha. O espírito foi lá no túmulo da mãe, retirou o anel que a filha havia colocado e trouxe na mesa mediúnica. Aí o espírito falou, não, mas esse aqui é o anel que eu coloquei no dedo da minha mãe quando ela desencarnou. E ela disse, sim, eu fui lá no meu túmulo e eu busquei. Aí, quando eu peguei esse experimento, eu já me imaginei, né? O espírito lá com uma pazinha lá no túmulo, né? Cavando a terra. Vocês não imaginaram como? Que ela ia colocar a mão lá na terra? E eles fazem tudo isso pela força do pensamento. Que está interligado aonde? No centro de força, no perispírito. Aí, os espíritos falaram, ok, isso é muito fácil. Aí o espírito de Leão disse assim, então tá bom. Na próxima vez, nós vamos trazer um ramo de flores para as mulheres aqui presentes. E bombons. Aí, o Dr. Paul perguntou assim, tá, flores tudo bem. Vocês podem colher as flores num ambiente livre, num campo onde ninguém vai sentir falta dessas flores. Mas e os bombons? Alguém vai sentir falta, o comerciante, o pacote vai estar aberto. E o espírito de Leão disse que não. Que aonde eles iriam retirar lá do comércio, eles iriam colocar outros no lugar, idêntico. E o comerciante não ia sentir falta. Na segunda reunião, então, com mais perguntas, mais comprovações, mais experimentos, eles trouxeram um ramalhete de flores perfumadas e os bombons. E o acadêmico, o Wallace e o Dr. Thompson, seguindo ali os passos e os estudos desse cientista, obtiveram uma fotografia espírita de suas respectivas mães falecidas havia muitos anos. Tem como apagar a luz ali, Alexandre? Só para a gente conseguir ver certinho. Isso. No último aqui, então, começamos as nossas experiências no meado de junho de 82, reunindo-nos uma vez por semana às 6 horas da tarde. Essas fotos não foram tiradas todas na mesma sessão. Cada sessão, eles pegavam o médium, e eles pegavam o espírito que estava sendo materializado, e eles pesavam, mediam e contavam os batimentos. Tanto antes de começar, quanto depois. Nas últimas sessões, então, já dava para se ver mais ou menos uma forma humana. Não era? Tudo efeitos mediúnicos pelos interligados. Depois, lá, quando chegar nessa parte, vocês vão falar bastante do ectoplasma também, que faz com que isso aconteça. E o ectoplasma é interligado lá no centro de força, e o centro de força está onde? No perispírito. Então, até para que a psicografia consiga acontecer, está interligado lá, entre o espírito, perispírito e o campo mental. E esse é um dos mais conhecidos
da doutrina espírita. O sábio inglês, William Crookes, considerado pai da física moderna, ele deparou-se com a evidência dos fatos e humildemente declarou aos seus pares da sociedade. Ele era um físico. E físico que tem a comprovação da matéria, duvida que algo além da matéria exista, não é? E ele, instigado pelaquela dúvida, lembra lá de Descartes, que ficou em dúvida, se penso, logo existo. Então, instigado pela dúvida, ele foi ver. E ele comprovou que não só todos aqueles fenômenos acontecidos seria possível, como era real. Esse, na época, era o maior físico da época, que estudou. Então, durante 3 anos, ele conseguiu verdadeiros milagres utilizando da mediunidade exuberante de Florence Cook, médium de efeitos físicos, que possibilitou as materializações do espírito de Kate King. 3 anos de estudo. Aqui foram muitos anos de estudo. Uma vez por semana, acho que, foram 6 meses até que eles conseguiram a real materialização do espírito. Então, efeitos que a gente consegue, né, da pluralidade ali dos fenômenos do perispírito. Uma das funções, transporte de objetos. A história do moderno espiritualismo começou por um caso de natureza mal assombrada. Quem dos espíritas não escutou do caso das irmãs Fox? Das mesas girantes e todo o movimento, das batidas nas paredes e eles comprovando. Para a gente mais ou menos entender das mesas, a brincadeira mais parecida que eu tinha das mesas era a brincadeira do copo e do compasso, na escola. Que já dava um medinho, não é? Que a gente se reunia lá e girava o compasso, e o compasso ia parando nas letras. Pensa, se ali tinha alguém com uma mediunidade um pouquinho leve, interligado ali, né, desde que a gente conversou, campo mental, perispírito e centro de forças. E vinha algum espírito brincalhão ali, falava qualquer coisa, a gente acreditava e saía correndo. Não era? Cansei de correr para o banheiro para lavar a cara, cansei. Que o compasso, a gente girava o compasso e o compasso ia parando em letras. Aí, como a gente era um pouquinho mais espertinho, a gente fazia desenhinhos para ver em qual desenho que o compasso ia parar. E é tudo magnetismo, é tudo força, é tudo energia. Aparições e materializações dos espíritos, as visões no leito de morte, que está em processo, quando, né, nós estamos em processo de desencarnação, visitamos parentes e amigos a fim de despedirmos deles. Nós estamos lá, quase desencarnando. Aí eu estou quase desencarnando. E penso assim, ó, meu espírito, né? Eu não quero desencarnar sem ir lá na casa da dona Sandra dar um beijo e tchau para ela. E lá vou eu. Claro que, né, quem vai fazer isso é meu perispírito. Provavelmente durante o sono. Vou dar uma visitadinha lá na casa da dona Sandra. Vou me despedir. Vou falar tudo que eu tenho para falar. No outro dia, como foi provavelmente tão real, talvez lá no campo mental ela fique assim, ó. Nossa, parece que eu sonhei com a Jaque essa noite. Ui, parece que eu estava abraçando ela. No outro dia, algumas horas depois, vem a mensagenzinha lá no grupo da CIU. Gente, isso não é uma premonição, isso é só um exemplo. E quantos que isso não acontece? Em casa, com vocês mesmo. Isso já não aconteceu? Já, não é? E
que eu não sei se a gente vai ter o tema, vai ter, Alexandre, de EQM. Vocês vão ter uma aulinha só de EQM, então, que é a experiência de quase morte, que é onde corpo morreu, corpo físico. Eles vão trazer alguns vídeos, provavelmente. E a pessoa lembra o espírito, né? Depois, quando acorda, a pessoa consegue relatar com muitos detalhes tudo o que aconteceu. Digamos, estou lá no hospital, o corpo morreu, e os médicos estão lá tentando salvar com cirurgias, procedimentos e manobras. E quando eles conseguem reanimar o corpo físico, quando a pessoa acorda, ela descreve com detalhes tudo o que aconteceu na sala. No hospital eu tive uma pessoa até hoje que falou isso para mim. Uma. Que lembrava na UTI, lembrava do que o médico estava falando, que precisava de muito sangue, que estava sangrando. E foi uma pessoa que teve uma parada cardíaca, eu não lembro agora, se 38 minutos ou 48 minutos, no centro cirúrgico. E ele lembrava depois, ele estava entubado, né, sedado. E ele lembrava que ele precisava de muito sangue, tanto que quando ele acordou, ele queria que a família dele fosse no Hemosc doar sangue. Porque ele ficou com aquele negócio tão gravado no campo mental dele, que ele saía falando que tinha que ir no Hemosc para doar sangue, tinha que ir no Hemosc para doar sangue. Foi a mais parecida até hoje que eu encontrei. E por que será que isso acontece? Tem que ter um motivo, não tem? Vamos partir pela lógica. Se a gente teve uma experiência de morte e voltou, querido, vai lá sofrer mais um pouquinho, que ainda tu tem que dar mais uma trupicada lá na terra. Ou é porque a gente tem merecimento e essa nova chance vai nos ajudar. Talvez até aniquilar um pouquinho ali, tirar um pouquinho daquela mancha e já começar a fazer uma remodelação na forminha do campo mental para uma próxima encarnação. Não é? Quantos de nós ficamos atribulados mentalmente e a gente não imagina que no nosso perispírito pode afetar o nosso espírito? Às vezes acontece alguma coisa comigo que eu fico chateada, que eu fico 2, 3 dias pensando na mesma coisa. E eu começo a entrar assim, e fico pensando, eu preciso pensar em outra coisa. Às vezes eu canto até tirei o pau no gato. Para sair, para quebrar aquela vibração daquele, sabe? Porque o meu campo magnético, meu centro de força, ele está girando e eu estou sobrecarregando ele com aquela energia. E eu só consigo pensar na mesma coisa. Algo que eu escutei, algo que eu quis falar e não consegui falar, algo que eu visualizei. E isso vai me prendendo. E é assim, gente, conto 1 mais 1 é 2. Se eu não consigo tirar tudo aquilo, eu vou passar mal de certeza. Ou uma dor de cabeça muito forte, ou eu vou passar mal de estômago. Eu vou ficar, um exemplo muito, muito simples. Estou num processo de intolerância com algumas situações, pessoas, coisas. Quantas intolerâncias alimentares a gente vai desenvolvendo e adquirindo? Por quê? Eu estou desregulando o meu centro de força. E estou fazendo, primeiro, ocasionando todas essas doenças lá no meu perispírito. Aí eu vou sentir. Nós somos uma junção muito perfeitinha. Se vocês forem pegar esse livro do Dr. Hernani, que fala sobre o modelo organizador biológico, ele tem uma figurinha, claro que nem todo mundo vai conseguir ver, né? Eu vou mostrar. Lothar, abre o videozinho ali, mas não precisa executar ele, não. Só abre, por favor.
O Lothar vai colocar, é um vídeo do Dr. Hernani Guimarães, que fala sobre o MOB, só para que vocês consigam entender. Enquanto isso, em qual momento se dá a ligação do espírito ao feto? Em qual momento? Na concepção. Gente, está muito escuro esse negócio aqui, está uma penumbra. Liguem aí. Ah. E obrigada, Alexandre. Na concepção, na hora exata. Às vezes, a forminha do útero materno está tão debilitada, ou o espírito estava tão debilitado, que ele precisa de mais de uma chance para conseguir fecundar, ou para conseguir se desenvolver. São duas formas que precisam estar prontas. Eu preciso preparar uma massa, e eu preciso ter uma forma, e eu preciso ter um forno, não é? A massa é o nosso espírito. A forma é o perispírito, e o forninho é o útero, não é? Se algum deles está com algum dano, algo vai sair de desacordo. Não é uma lógica? Vou colocar ali para vocês verem. Pode dar play, Lothar, que é bem no início. Eu vou pedir para parar. Aí. Obrigadão. Esse aqui de cima visto é um cone, não é? Assim é os nossos centros de forças para frente. Aqui, bem embaixo, é um feto. Nos primeiros dias de concepção, aqui já está sendo animado por um espírito. E a gente vai se desenvolvendo. Os meses gestacional, e aqui já é a forma de corpo físico, com corpo espiritual, né? Perispírito, quando a gente faz desdobramento, e a gente vai dar uma visitadinha lá na dona Sandra para dar um beijinho nela, fofíssima. E aqui é todo o desenvolvimento do nosso espírito. Se eu já tive uma complicação na minha forminha, lembra do braço, do exemplo do braço seco? Lembra da deficiência gástrica pelo uso excessivo, desenfreado de alimentação? Aqui já não vai se desenvolver muito bem. Quantas crianças a gente vê nascendo com problemas cardíacos, com problemas respiratórios? A gente pensa assim, meu Deus, mas tão pequenininho, já sofrendo desse jeito, né? Como o Papai do Céu injusto deixa um serzinho tão fofinho sofrer. A gente vê pelo bebê, mas a gente precisa ver pelo que o espírito está experienciando nessa encarnação, já como bebê. Qual é a deformação que ele colocou lá no campo mental dele, que deformou o perispírito, que na hora de animar o corpo vai estar com algum desajuste. E a espiritualidade permite, não como erro, eles não erram. A doença não é um castigo. Essa desajuste no molde não é um castigo. É uma oportunidade maravilhosa que a gente vê, que a gente recebe, para remodelar com perfeição o nosso perispírito. Nada melhor do que isso. Nesse livrinho aqui do Luiz Gonzaga, ele conta, na segunda parte do livro, que fala sobre o perispírito, tem bastante procedimentos cirúrgicos em fetos, realizados em centros cirúrgicos do plano espiritual,
com hospitais muito mais desenvolvidos do que aqui. E eles contam. Tem um caso no livro que fala de uma mãe que cometeu um suicídio e um homicídio. Era uma menina que estava grávida, ela cometeu suicídio. Como ela estava grávida, ela fez o quê? Cometeu um homicídio com o feto. Só que o feto entrou numa vibração mental, o perispírito, tão forte que eles precisaram no plano espiritual, fazer um parto igualmente como é aqui. Claro, com muito mais recursos, né? Para que o campo mental desse espírito não fosse afetado mais do que já estava. Para que não prejudicasse ainda mais uma nova possibilidade de encarnação. Porque ele já tinha materializado dentro do útero da mãe um parto, uma possibilidade, ele reencarnando. Quando a mulher cometeu o suicídio, ela tirou essa oportunidade do feto. A espiritualidade, então, fez o parto lá no plano espiritual, nos hospitais espirituais. Tem várias histórias, gente, bem fantástica. É na segunda parte, é o espírito e suas modelações. Tem bastante casos, bastante comprovações. Pode voltar lá para os slides, por favor. Que é isso, gente? É como está o meu cérebro nesse momento, loucão. Obrigado, Lothar. E seria isso. Vou abrir rapidinho, 10 minutinhos para as perguntinhas. Para o Alexandre, que é o Teacher More, que vai vir me ajudar. Alguém gostaria de fazer algum questions? Não, então muito bem, muito obrigada. Tá servindo? Não? Ninguém? Não? Então tá bom. Caso... Alexandre, quer completar alguma coisa? Talvez que eu tenha esquecido, que eu tenha falado demais. Não, é só para... naquela parte ali que ela falou da transporte de objetos, a gente já falou aqui no estudo do livro dos médiuns, né, que, aliás, amanhã vai ter, tá, gente? Domingo passado eu não pude vir, estava com muita tosse e eu não ia vir aqui tossindo e ao mesmo tempo lendo, tossindo e lendo, não ia conseguir. Eu lembrei de um caso ali, a Jaque falou do anel, mas eu me lembro de um colar, que eles perguntaram, mas como é que o espírito ia lá, né? Aí a Jaque falou, será que ele vai com a pazinha, ele vai desenterrar? Mas aí eu fiquei pensando assim, como é que eu poderia fazer um exemplo? Vocês lembram o quarto de vocês? Vocês conseguem mentalizar o quarto de vocês? Agora, nesse exato momento? Vocês conseguem? O meu tem um par de sapato que eu deixei a meia ali juntinha. Se eu fosse um espírito, eu saberia onde está a meia. Se eu precisasse buscar uma meia, eu mentalizaria onde está esse objeto e traria ele para mim. Né, dessa forma. E dessa forma eu não preciso lá abrir a porta, lá pegar a meia. Ou se fosse, eu iria muito rápido, tão rápido que eu iria e voltava num piscar de olhos, né, porque o pensamento é muito rápido. E o espírito se move pelo pensamento. Então, dessa forma, esse colar, inclusive é uma que eu vou ainda mostrar ainda também aqui, é uma freira que tinha um colar que ela aparecia nas materializações. E ela ia, e perguntaram depois onde aquele colar estava. Estava no caixão. Ela tirou de lá e trouxe para cá. E, obviamente, depois ela devolveu, se fosse o caso, né? Então, esse transporte... E é engraçado que ela falou do bombom. Mas eles colocam um outro lugar. Mas eles não poderiam pegar esse outro e trazer para cá. De algum lugar eles têm que tirar esse bombom. Esse bombom, provavelmente, que eles colocam ali no lugar, é um bombom que está perdido. Que alguém está lá em casa, não quer comer, e deixou lá, e daqui a pouco sumiu. Não sei onde é que está esse bombom. Não vai fazer falta. Lá em casa eu podia levar meus bombons, que eu não como chocolate muito, então pode sumir todos os bombons que não faz, pode levar, né? Então eles tiram de algum lugar que não vai fazer falta,
Porque eles não vão roubar, obviamente, não vão, mas eles tiram de algum lugar para levar. E vai lá, bota lá no bombom e leva esse bombom de volta. Assim é moeda, assim é medalhão, assim é objetos que às vezes estão perdidos, né? E como eles fazem, a gente viu um pouquinho ali no estudo do Livro dos Médiuns, e a gente vai ver depois também um pouco melhor quando a gente falar sobre a questão da mediunidade. É legal assim, para vocês verem que não existe sobrenatural. Tudo é dentro das leis da natureza. A materialização, como a Jaque falou ali, as aparições e materializações dos espíritos, né? A visão no leito de morte, a experiência de quase morte que a gente vai falar, a EQM, as mesas girantes. É sobrenatural na cabeça de quem não conhece. Como é que se dá isso? Como é que se consegue fazer isso? Né? Como é que eles surgem de repente? E aí a gente vai depois, né, estudando, vai lendo, vai vendo a questão do perispírito, centro de forças, e aí a gente começa a entender, agora estou conseguindo entender como é que isso se dá. Então aí aquela visão sobrenatural que a gente tinha, ou, né, aí aquilo cai por terra. Porque as coisas são naturais, na realidade, não são sobrenaturais. Né? É bem interessante, mas é isso, gente. Valeu, Jaque. Só lembrando ali, Alexandre, esse de trazer o bombom, né, que está lá perdido. Nesse experimento ali do bombom e da flor, eles perguntaram assim para os espíritos. Isso também acontece com aquelas coisas que a gente perde e esquece, depois fica procurando. Ai, tenho certeza que eu coloquei a garrafa aqui. Mas eu venho aqui e a garrafa não tá. E vou procurando. Ai, meu Deus, como é que eu deixei aqui? Ó, não era nem garrafa, era um copo. E sim, não é uma regra que sempre é isso que acontece. Mas a gente nunca, eles ainda falam. Algumas vezes sim. Tá explicado. Não é uma regra, gente, mas sim. Talvez hoje em dia, né, um pouco menos, mas antigamente, para se fazer as materializações, era muito feito. É isso. Caso surgir alguma dúvida no decorrer dos 15 dias, que 15 dias a gente vai estar novamente. Ok? Hoje a gente vai ter pastel de queijo, pizza e banana. Era isso, né? Lá na lojinha, eu vi ali a Vanderleia chegando com uma caixa, cheinha assim, ó, fritinho, fresquinho. Eu vi a movimentação ali na lojinha uns 15 minutos atrás. É R$5, né? R$5 pastel fritinho, então. Bom, muito obrigada.